E aí, galera, vamos lá para uma nova questão. Essa questão é número 48. Essa questão nós vamos usar a equação dos geradores. Onde diz assim: no circuito esquematizado na figura, o voltímetro ideal indica 60 volts com a chave aberta. Significa que é o que o gerador produz. Já o amperímetro ideal indica 1 ampere com a chave fechada. Tá, então vamos lá. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. O que acontece é que nós temos uma tensão, né? Essa tensão que a gente pode dizer uma tensão útil é igual a uma tensão que ela é produzida pelos geradores, que a gente chama chamada de FEM, que é a força eletromotriz do próprio gerador. É como se fosse o total que ele produz, menos a FEM dissipada. Ou seja, é como se fosse assim. O gerador ele vai produzir um total de tensão elétrica, que no caso seria a FEM, que é tudo que ele produz, menos o dissipado. Esse dissipado é como se fosse assim, os transportadores de carga, como um exemplo, um fio de cobre, os elétricos vai transportar a carga, vai te perdendo, né, no caminho, transformando a energia elétrica em energia térmica, né? Então essa perca que faz que esquenta, né, então é o indissipado. E qual é a fórmula, na verdade, né? A tensão útil, U, igual a FEM, que é dada por essa letrinha aqui, que é o total que produz, o útil, menos R, que é a resistência interna, vezes o I, que é a corrente do circuito. Então, o que nós temos que saber? Nós temos que saber esse I, o R, a FEM. A FEM ele dá no problema. Ele dá que ela é, olha, o voltímetro ideal indica 60 volts. Sem fazer conta, sem nada, a FEM ele já deu 60 volts. Já é uma coisa para nós. Vamos lá. E já o amperímetro ideal indica 1 ampere com a chave fechada. Quando eu fechar aqui, ele vai produzir 1 ampere. Então vamos lá fazer o cálculo. O que acontece? Quando eu fechar esse circuito aqui, quando eu fechar ele, né, aqui vai estar minha FEM. Quando eu fecho aqui o meu circuito, eu vou calcular eu tenho que calcular aqui dentro a minha resistência equivalente, né? Como que eu calculo a resistência equivalente desse circuito? Esses dois estão em paralelo. E essas aqui estão em série. Então eu vou calcular esses dois em paralelo, vai sobrar só um, depois eu vou somar os três, que dá em série. Primeiro eu vou calcular em paralelo. Como você já sabe calcular, né, a resistência equivalente em paralelo vai ser o produto das duas dividido pela soma das duas. R1, R2 sobre R1 mais R2. Então quando eu multiplicar 12 vezes 12 ohms vezes 24 ohms sobre a soma dos dois, que vai dar 36 ohms. Se eu fizer esse cálculo, que eu já fiz ele uma vez, mas você pode simplificar aqui: 12 por 4, que vai dar 3 embaixo, 24 por 3, que vai dar 8, né? 8 ohms. Então aqui agora, nesse local, vai sobrar só uma. E eu posso somar todas elas agora. Então eu somo 8, mais 8, mais 2. Então minha resistência total, minha resistência equivalente total, seria igual, agora que a soma em série, vai ser 8 ohms, mais 8 ohms, mais 2 ohms. Então o resultado total disso aqui vai ser 18 ohms. Tá, já tem uma resistência equivalente total. Tem uma resistência equivalente total, mas eu preciso saber o valor da minha corrente. Porque ele fala que é uma corrente, indica, ó, já o amperímetro ideal indica 1 ampere com a chave fechada. Quando eu fechar aqui, o amperímetro aqui, ó, esse amperímetrozinho aqui, vai indicar que a corrente dele é 1 ampere. Tá, mas eu preciso saber qual é a corrente que passa aqui, ó. Por quê? O que acontece? Quando a corrente vem no circuito, ela vem, chegou aqui, ela divide, uma parte vem para cá e a outra vem para cá. Ó, uma parte vai seguir esse caminho e a outra vai essa. Então a corrente, isso aqui é chamado nó, né? Lei dos nó, que as correntes, a soma das correntes que chega no nó é igual à soma das correntes que sai daquele nó. Então a corrente que vai chegar aqui vai ser igual à que sai. Vou chamar essa corrente de I. Então você tem que I vai dividir em duas, em I1 mais um I2.
eu tenho o valor do meu I1, que é 1 ampere. E que é o valor do meu I2, né? Eu vou ter que saber. 1 ampere mais I2. Como que eu sei isso? Eu sei também que a tensão que vai passar nesse ponto, por esse caminho, que eu chamo de caminho da corrente I1, e a tensão que vem pelo caminho da corrente I2, elas são iguais. A tensão aqui, que eu vou chamar de U1, tem que ser igual a essa tensão aqui, que é U2. E daí, continuando a nossa conta, a gente tem que a tensão 1 igual a tensão 2, que é a forma de tensão I vezes R, né? Então nós temos I1 vezes a resistência 1, que é igual a I2 vezes a resistência 2. Tá, eu preciso achar o I2. Vou passar o R2 dividindo. Que é o I1? 1 ampere. Que é o valor da minha R1. Vou voltando aqui, ó. R1 vai ser, a minha resistência 1, 24, não é isso? Que está aqui, ó, que é o lado que a corrente 1 passa. Então vai ser, eu investi, esse aqui deveria ser o I2, né? Isso aqui que é o meu U1, que é o lado que passa uma corrente 1. O I1 é 24 ohm. E o R2 que é 12 ohm, que é igual a I2. Daí o que eu tiro? Que minha corrente I2 é igual a 2 ampere. Tá. Então o que é o I total que passa? 1 ampere mais 2 ampere. Que é o I1 mais o I2. Então, 1 ampere mais 2 ampere é igual a quanto? 3 ampere. Então, o I total do meu circuito é 3 ampere. A diferença é quando ele chegou naquele ponto, ele dividiu. 2 ampere foi para um lado e 1 ampere foi para um lado e o 2 ampere para o outro. Mas o I mesmo do meu circuito é 3, tá? Eu encontrei agora o meu I do meu circuito e encontrei o I total, que é 3 ampere. Eu tenho também minha resistência equivalente, que era quanto? 18 ohm. Então, quem vai ser a minha tensão, né, do meu circuito, no caso, né? Seria o útil, né? O útil vai ser vir, né? I vezes o I total, vou colocar assim, I total, vezes a resistência equivalente total do meu sistema. Então, quem seria a minha útil do sistema? Seria 3 ampere vezes 18 ohm. E o total vai dar 54, na verdade, 54 ampere. Desculpa, 54 volt. Tá, agora, voltando lá à equação, nós temos assim, que que era o útil, é igual a Φ menos R vezes I. Tá bom, nós já temos o valor do U. Que é o valor do meu U? Era 54, nós encontramos. Igual, que é o 60 volts. Menos R vezes o I. Que é o valor do meu I? O I nós temos, que é total. Qual é o valor do I do circuito todinho? E ele quer saber a resistência, né, interna dele. Vezes o 3. Vou passar o 60 para o outro lado, fica 54 menos 60, que dá menos 6 volts. E o 3, menos 3, passa dividindo. Menos 3 ohm, que é igual ao valor da minha resistência, menos 3 ampere. Então, quem vai ser a minha resistência do meu sistema? Vai ser 3 por 2 vai dar 2 ohm. Tem essa resposta, que é a resistência interna desse circuito, 2 ohm. Seria o gabarito a letra A. Valeu!